Olá, boa tarde, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente, eu e Nakamura-san estamos aqui como convidados nesse horário. Muito obrigada pela audiência. Eu e Nakamura-san estamos aqui agradecendo a vocês pela audiência. Boa noite, Nakamura-san. Ou boa tarde, né? Nós estamos bem assim, né? Naquele lusco-fusco. E também a gente não sabe se é noite, se é tarde. Então, hoje é um dia muito importante para nós, porque assim, a gente pode falar muito do que está acontecendo. Vocês estão aí na direção, ou alguém está fazendo uma sopinha muito gostosa, está fazendo o jantar, né? Quantas coisas você pensou para você pôr na panela, falando assim, meu Deus do céu, tem que ter uma coisa bem quentinha, bem nutritiva, né? Porque aí vem o sono também. E para falar do sono, nós falaremos daqui a pouquinho, eu e o Fábio Torres. Veja bem, hoje é um especial que nós daremos uma introdução do sono e vamos até amanhã das 9 horas falando sobre o sono também, tá? Então, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Amanhã teremos dicas de sono e eu queria também dar uma dica para você também, dormir bem. Quando chegar de tarde, né? Nós vamos falar isso também amanhã, mas é muito importante você que está voltando para casa agora. É o happy hour, tá? Muitas pessoas vão lá pro barzinho, cantar no karaokê, beber alguma coisa, né? Ficar com os amigos. Normalmente as donas de casa estão aí fazendo a janta, né? O importante para você, sabe, para você poder dormir bem, enquanto você está na cozinha, está de luz acesa, né? E você vai lavar a louça, alguma coisa assim, vai até umas 8 horas. Apague as luzes do quarto, deixa só o abajur. Apague as luzes da sala, deixa só o abajur. Vai ligar a televisão, fique sentadinha fazendo aí um escalda-pé, que também será falado amanhã. Mas eu sei que quem ouvir hoje pode ser que não possa ouvir amanhã, né? Então, o escalda-pés antes de vocês dormirem, gente, é algo espetacular. Ele esquenta até a alma, veja bem, até a alma fica gelada, né? Então, mas você fazendo escalda-pé, você vai ver que o seu corpo inteiro aquece. Se você estiver muito estressado, muito cansado, né, desanimado, então coloca lá um óleo essencial, pode ser o óleo essencial de lavanda, por exemplo, que dá, né, ele relaxa, ele vai dar sono. Põe uma gotinha, 2 naquele balde que você vai usar e você vai ver a diferença. Você também poderá fazer com um sal grosso, né? Pode pôr qualquer coisa, um chá de ervas, você pode fazer só com água, pode fazer, mas é importante fazer, que é tão agradável, vocês não fazem ideia. Aí você fala assim, e no calor, né? Para quem não dorme direito. Gente, da mesma forma que no frio é agradável uma água quente, no calor também é muito agradável pôr uma água meio morna, né? Mais para quentinha, vocês não fazem ideia como é bom. E vai ajudar muito no sono, porque ele relaxa, tá? Então, para quem não tem escalda-pé, é importante que você use também aquela bolsa de água quente. Antigamente, só os doentes usavam, porque não tinha tantos doentes, de tão gelada que eu fiquei, não consegui dormir. Põe uma bolsa, tá? Então, agora, falando em insônia, vamos falar com o Fábio Torres. Boa noite, Fábio Torres, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Eda, Nakamura, tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Agora está esquentando um pouquinho, esfria, está muito bom, né? Hoje, Fábio, é uma sugestão de ouvinte que me falou assim, fala para o Fábio falar num sábado sobre a insônia, que a insônia não é para gente grande nem para gente pequena, é para todos, né? Verdade, até nenê, né? Vamos dizer assim. Então, Fábio, eu gostaria que você abordasse esse assunto que é tão polêmico, tão assim também muito importante para as pessoas saberem, porque é importante dizer também que esse é um programa especial. Hoje você vai falar sobre insônia, amanhã continuaremos com a insônia e também daremos dicas para vocês. Então, amanhã o programa das 9 horas aqui na Vibe também vai ser imperdível, né, Fábio? Sim, sem dúvida, vamos
Não vou falar, vamos arrebentar, não, vamos fazer todo mundo dormir. Isso, vamos todo mundo dormir, isso aí. Então pode falar à vontade, por favor. Vamos lá, então. Então, pessoal, insônia é uma coisa que eu literalmente, abre aspas, a brincadeira, tira o sono de todo mundo, né? Tira o sono de todo mundo, exato. E vou dizer para vocês, tira o sono até dos médicos, tá? Não é só de vocês, não. Exatamente. A insônia é uma coisa muito complicada de você diagnosticar que a pessoa tem. E você não sabe quando... E tem pessoas, Eda, também que dormem, apagam, dizem, eu apago, eu durmo muito bem, né? E daí a pessoa tem insônia, porque ela não tem o sono reparador. Exatamente. Então, não é o fato de você simplesmente fechar o olho, né? Inclusive o sono agora não é... A insônia, aliás, não é só privilégio de adultos, né? Crianças também. Eu falo assim, porque quando eu era criança, eu não sabia o que era insônia, não. Eu deitava na cama e desmaiava, sabe? Lavava, como mandava a minha mãe, vai lavar os pés e a cara, né? Aí então eu lavava a mão junto, claro, e então aí dormia, capotava. É incrível. Agora essas crianças não dormem. O que está acontecendo? Mas aí, Eda, pois é isso que você está falando agora, mas o que está acontecendo com as crianças? Vamos começar ali, né? Começa com a quantidade de telas já, né, Eda? Sim, telas, celular, com certeza, televisão, exatamente. Eletrônicos, né? Sim. O que acontece? O nosso cérebro, vamos entender, porque hoje a gente está falando um pouco, além de falar da parte do organismo, que é um assunto grande, como a Eda comentou, o cérebro da gente, ele funciona basicamente no que nós chamamos de sistema binário. Então ele funciona como funciona o computador. Sim. Só que tem parte do nosso cérebro, igual um computador. Literalmente a palavra, você não tem como criar aquilo que você nunca criou. O ser humano ele só pode criar aquilo que ele já criou. Sim. Porque já está o conhecimento dentro dele. Sim. Certo? Sim. Por mais que a gente estude, aprenda coisas novas, Eda, o nosso corpo humano, ele detém basicamente o conhecimento. Por exemplo, como uma criança sabe quando tem que pular, quando tem que deitar, quando tem que correr, quando tem que sentir medo, isso tudo é coisas pré-programadas no nosso DNA, né? Verdade. Na nossa questão genética. Sim. Mas o nosso cérebro, como eu estava comentando, é binário. Como funciona o computador? Mas tem partes do nosso corpo que funciona como funciona o computador quântico, de forma quântica. E essa é que é a parte interessante. Porque nós temos as duas situações em um único corpo. Quando nós assistimos telas demais, ou, por exemplo, fazemos muitas coisas binárias, vamos dizer assim, muitas coisas tradicionais, né, da física tradicional, nós levamos a uma situação no nosso organismo que começa a se identificar com aquilo e nossa mente não relaxa. A nossa mente não relaxa, mas não é por causa da cabeça. Sim. Aí é que é a parte interessante. É por causa, principalmente, de um hormônio chamado cortisol. Como? Cortisol. Cortisol. Que fica que é produzido pela nossa suprarrenal. Sim. Então, como fala o professor Nakamura, ou a Eda, a gente já conversou, na filosofia oriental, se fala a respeito do rim apenas. Exatamente. Não se fala a respeito da suprarrenal. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa para orientar a rim, tudo que faz parte dos rins é rins, né? Então ela não tem essa separação suprarrenal com rim, com bexiga, é tudo ligado. Então é uma coisa só, eles falam, né? A energia disso tudo é uma só. Exato. E isso foi uma coisa mudada pela medicina atual. Mas vamos falar, veja só um pouquinho que a gente vai conversando aqui. E esse cortisol, ele funciona como? Ele funciona como um preparo para um ataque, um preparo para a defesa. Sim. É o hormônio do medo, é o hormônio da coragem, é o hormônio de tudo. Por quê? Porque quando a pessoa está com medo, o cortisol, ele faz o que nos animais faz fazer xixi, muito xixi. Exatamente. Para marcar território. Exatamente. Por isso que a gente diz que o medo é ligado ao rim. O medo é ligado ao rim. Exatamente. Que é a cor amarela, né? Isso. Se eu não me engano.
É preta. Desculpa que na parte oriental vocês são bem mais... a vida inteira fazendo isso, né? Não, sim, pode continuar. Já nasceu trabalhando com isso, professor Nakamura, sim, né? Então, veja só. Então, o cortisol, ele trabalha muito isso. Só que no rim, nessa questão de produzir esse cortisol, ele leva a uma situação em que quando ele é produzido demais depois das 6 horas da tarde, é que vem o problema. Quando você produz esse cortisol demais até durante o dia, chama-se ansiedade, Eda. Pode levar a pessoa até um pânico. O excesso é ansiedade. O excesso é ansiedade de cortisol. Verdade. Exatamente. E também, por incrível que pareça, a depressão muitas vezes é levado pelo excesso de cortisol, que a pessoa fica tão deprimida por não alcançar os pontos que ela acaba entrando em depressão. Olha só. Então, esse é um dos pontos. E aí é que está o problema. Porque o cortisol tem que ser produzido durante o dia para te dar energia, força, vitalidade, etc. Sim. Só que as pessoas estão usando o que à noite, Eda? Telas. A partir das 6 horas da tarde. Sim. Aqui é que entra o nosso problema. Por que as pessoas não dormem? Não é pelos seus problemas do dia a dia. É porque o seu rim não está freando a produção de cortisol. Aí você entra nesse problema. Você começa a ficar acelerado durante a noite. O corpo entende que você tem que ficar acordado e se defendendo durante a noite. Sistema a respeito, no outro dia eu quero falar sobre o sistema simpático e parasimpático, que é muito interessante também. Verdade. Né? Então, do nosso corpo. Mas o que acontece? 6 horas da tarde, o certo é ninguém ter tela. Nem televisão, nem luz, nem nada. Antigamente, Eda, se você lembrar agora vamos voltar à tua época de criança que você comentou. Sim. O que acontecia? Você chegava em casa, escurecia, você comia e dizia cama. Nós comíamos, era 6h30, 7 horas, nós estamos na cama, estávamos na cama. Veja bem, não tinha televisão, não tinha luz. A luz era uma luz de 20 a 40 velas. 40 velas era um luxo, né? E a lâmpada era de 20 velas, quer dizer, mal se dava para ver em volta algum bichinho no chão, alguma coisa, não dava. Então era uma luz bem fraquinha. Eu dormi muito com lâmpada, eu ainda vi muito lâmpada de 60 velas quando chegava, né? E 60 velas, né? Aí que era super luxo, era riquíssimo, né? Mas nós éramos de 20 velas. Quando a gente demorava para comprar outra, porque era caro. Era caro. Olha, não é fazendo propaganda, mas era da Osram ainda. Ainda era mesmo, nosso, Osram, isso mesmo. Exatamente. E aí, o que acontece? Essas lâmpadas todas da Alemanha, eu lembro muito bem, isso era uma loucura. Sim. Então, vejam bem, pessoal, olha só ao nível da Eda, eu vou pegar a Eda como exemplo. Por que ela dormia? Ela não tinha acesso às telas e às coisas à noite. Imagina. Chegava à tarde, o corpo já entendia que ela ia dormir naquele horário. Exatamente. Crianças têm que ter horário para dormir, esse é um dos motivos. Exatamente. Então, quando você coloca isso, o que acontece? Ela apagava, chegava de manhã cedinho, estava de pé. Isso podia estar com preguiça, não podia tinha. não estar com preguiça, mas tinha energia. 6h30 já estava todo mundo de pé, né? A mãe acordava às 5 horas, por aí para fazer o café ou pôr o feijão no fogo, que era fogo a lenha, né? Ainda. E quando fazia feijão, então, tinha que pôr logo cedo, porque era muita coisa para cozinhar, né? Muita coisa, não tinha tantas bocas, era um monte de coisa. Exatamente, Que saudade, viu, falando nisso. Puxa, nossa, é uma saudade tão... Eu sinto saudade de um forno a lenha, um foguinho a lenha, eu vou jogar um pinhão em cima e ficar ali quietinho. Nem me fale, né? O nosso furô, por exemplo, era de lenha, né? Então meu pai, ele assava lá batata doce, ele assava berinjela para levar lá para dentro. Banana. Ainda, nossa senhora, mas gente do céu, que saudade, que toque interessante que você deu aí agora, viu? Pois só que isso tudo te remete a uma época que era difícil, mas era alegre. Mas era alegre, exatamente. Porque, né, isso as crianças, era difícil, mas era alegre. Crianças brincavam na rua, descalços, né? Mas sapato, nem pensar, né? Sapato gente, eu fui sapato saber. era para ir na igreja, não era assim? Não, era o vestido. Sapato, às vezes a gente põe um vestido bonito e ia na igreja descalça. Era. Sapato. Se eu pegasse a roupa de domingo. Gente, é uma coisa tão maravilhosa.
Olha, nós estamos falando Não sobre dá pra insônia. explicar isso hoje para as pessoas, né? Pois é. Sabe, eu acho que se você ficar se lembrando dessas coisas tão gostosas, valeria muito a pena. Né? Foi sem querer que nós estamos falando aí. Agora é aí que eu quero chegar. Olhe como é o sono das suas crianças hoje. A gente está começando a falar de criança. A comparação. Vê que loucura. A criança chega em casa, tem que fazer lição, tem que comer, tem que correr, vai pro celular, daqui a pouco ela vai dormir, ela está acelerada. É verdade. Então, pessoal, é por isso que as crianças não estão dormindo. Entendam. E não adianta vocês darem. Aí eu vou agora entrar numa situação que, me perdoem se não gostarem, mas é uma verdade. Aí a pessoa diz assim, vou levar meu filho no psiquiatra porque não está dormindo. Só que leva no psiquiatra, o psiquiatra vai dar o quê? Ele vai dar um Rivotril, ele vai dar como é que é o nome? Tem vários medicamentos, Ritalina, porque meu filho está acelerado. É tipo assim, à noite, dá uma porrada. À noite ele fala assim, dá uma porrada na cabeça do seu filho que ele dorme, né? Então, dá essas coisinhas, que significa, é uma porrada mesmo, né? Sim. Então, o que acontece? Você fazendo isso, você está fazendo o seu filho ter todo aquele vício, toda aquela situação que é a tua vida, não é a dele. Mas se você quer levar para ele, você não pode reclamar da situação. Porque geralmente essa criança vai tomar o mesmo remédio que você toma, ela vai tomar os mesmos medicamentos e no final das contas ela vai ter os mesmos problemas de insônia desde criança. Aí afeta o crescimento. Vamos deixar bem claro que o hormônio do crescimento é produzido na primeira uma hora e meia de sono, primeiros 90 minutos. É a produção do hormônio do crescimento. Segundo, nós temos a segunda situação, que é principalmente o funcionamento do sistema imunológico. Equilíbrio do sistema adrenal, que é essa parte principalmente de cortisol, produzindo os hormônios corretos. E além disso, favorecendo também a produção de dopamina, levando a pessoa ao sono mais profundo, aonde a produção da melatonina também, fazendo com que ela descanse e tenha sonhos agradáveis. Não dessa forma. Dessa forma vocês não vão fazer bem para a criança, vão prejudicar. Então, é por isso que hoje crianças estão tomando melatonina, porque é um hormônio natural da nossa pineal. É um hormônio natural produzido pelo nosso corpo, né? Natural, porque se nós pensarmos, como natural? Se nós pensarmos bem, quando chega às 6 horas da tarde, o que acontece? Os passarinhos dormem, porque eles não têm comprimido para tomar, né? A natureza toda, a dormideira, por exemplo, a planta dormideira, ela se encolhe, fica tudo encolhidinha. É uma coisa linda de se ver, né? E por que nós não podemos fazer isso? Né? Hoje as pessoas ficam até meia-noite, 1 hora, trabalhando, lavando roupa. Poxa, eu morei em prédio. A mulher que morava em cima, acho que ela fazia a limpeza à noite. E era aposentada, viu? Saiba você, não era que trabalhava, não. E lavava roupa, porque o barulho da máquina dela estava com problema e tec. Então, agora, vamos analisar em cima da criança, vamos analisar aqui um pouquinho. Vamos ver se é os mesmos problemas que você relata para o seu psicólogo ou para o psiquiatra da criança. Porque criança com psiquiatra, na minha época, isso nem passava pela cabeça, mas vamos lá. Né? E eu estou falando isso que eu tenho só 48 anos, pelo amor de Deus, né? É uma loucura isso. Mas vamos lá. Vamos ver se é esse problema que você relata para o médico. Dificuldade para iniciar o sono? Despertar durante a noite? Incapacidade de voltar a dormir? Acordar muito cedo, cansaço ou sonolência durante o dia, dificuldade de concentração, atenção ou memória, irritabilidade durante o dia, sensação de pouca energia. Aí, porque eu estou lendo esse material aqui, se vocês pararem para analisar, analisem o quanto de crianças estão dizendo que crianças são autistas. Elas não são autistas, muitas crianças. Esse diagnóstico ainda está muito furado. Sabe por quê? Porque essa criança não está dormindo. Então, todos esses sintomas que eu passei para vocês não é de autismo. É os sintomas relacionados à insônia. E se vocês olharem os sintomas do autismo, é o mesmo sintoma. Olha só. Gente, que interessante. É só parar para analisar. Não é verdade, Eda? Só parar. Não é isso que eles falam das crianças? Tudo isso? Exatamente isso.
Exatamente isso. Então, será que o problema não está simplesmente no sono? Em vez de a gente ficar perdendo tempo? Porque se a criança dorme bem depois de um mês, muitas crianças dizem assim, como é que ela dorme? Ela dorme bem. Ela dorme bem? Mas ela descansa bem. Descansa. E ela tem ainda os sintomas? É outra situação. Mas muitas crianças estão tendo sintomas porque simplesmente, Eda, elas não dormem. Olha que loucura. Bem complicado. Aí você começa a pensar, meu Deus do céu, eu estou levando meu filho, consultando psiquiatra, psicólogo, porque eu acho que meu filho é autista, porque tem TDAH, porque ele tem TOD, porque não tem... Para de pensar nisso e diz assim, primeiro faz ele dormir, dá um chá até de camomila se for para criança. Exatamente. Mas faz a criança dormir, se não quiser dar mais nada, dá um chá de camomila, de erva doce. Quantas vezes eu tomava chá de camomila e erva doce? Quantas? Milhões, né? Bom... Olha, a conversa está maravilhosa. Olha, eu queria que você falasse, né, agora para os ouvintes de hoje, sexta-feira, você que está no trânsito, está analisando o que o Fábio está falando. Então, ele vai falar o que é que você tem que tomar na hora de dormir, porque isso é só momentâneo, tá? Amanhã tem muitas dicas que vocês poderão ouvir. No YouTube também vai estar lá. No YouTube você pode acessar o Espaço dos Aromas. Que então, por favor, essa é a sua última mensagem para hoje, pessoal da sexta-feira à noite. Então vamos lá, Eda. Vamos dar o tratamento para ajudar. Eu vou falar da questão de suplementação, que é a minha área, né? Sim. Teanine. Teanine é uma substância que faz você se acalmar. E ele não mexe com o seu cérebro, ele mexe com a sua suprarrenal, reduzindo aquela ansiedade, tá? Esse é o Teanine. Eu recomendo para crianças de 3, 4 anos, 6 anos, a partir de 5 anos eu já recomendo. A partir de 6 anos você pode dar 2, 3 gotinhas tranquilamente. Nossa Com Senhora. 10 anos você dá ali mais ou menos umas 8 gotinhas. Você já vai sentir uma diferença no sono do seu filho. Com certeza. E se você puder dar junto, dê pelo menos uma, até nessa mesma questão, uma com 3 anos, uma gota. Sim. Com 5 anos, 2 gotas, e com 10 anos, 4 gotas. Fantástico. Junto com o Teanine. Não tem sabor, não é forte, é simples. É muito com seu filho simples. Você vai sentir o sono. Exatamente. E a pessoa, olha, quando o Fábio falou para mim, Eda, você é ansiosa. Eu falei, eu não, eu sou calma. Né? Do jeito que vocês estão ouvindo eu falar, eu sou aqui em casa. Né? Como é que eu sou ansiosa? Não Sim. sou ansiosa, mas eu era ansiosa. Eu acordava de noite e acordava e não dormia, não conseguia dormir mais. Né? Agora, eu comecei a tomar o Teanine. Não é que eu dormi? Isso que é interessante. Né? Puxa vida, então eu sou ansiosa. Né? As pessoas não percebem. Mas eu acho que no mundo que vivemos hoje, né? As informações que correm pela internet o dia inteiro, todo dia, né? E eu acho que as pessoas Sim. andam muito ansiosas, com certeza, né? E Eda, deixa eu só para concluir isso aqui, nós vamos continuar no próximo programa, Sim. né? Mas a apneia do sono muitas vezes está relacionada a não dormir bem, porque você tem todos esses sintomas que você não dorme. Só para deixar claro, antes de você ir à apneia, pode ser só ansiedade. Só ansiedade. Mas só para deixar no ar. Tá bom, então. Muito obrigada pela sua participação hoje. E até amanhã, às 9 horas da manhã, tá bom? Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Então, aí o Fábio Torrens falando sobre a insônia. Né? E amanhã, com certeza, estaremos aqui na Vibe Mundial falando o restante, dando de algumas dicas para vocês dentro do nosso programa. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre o produto, ligue lá no Espaço dos Aromas, os telefones 5589-5375. Repetindo, 5589-5375. Ou no nosso WhatsApp 11 98605 4628. 11 98605 4628. Esse telefone também é para você marcar consulta, porque agora no frio tem muita tensão, né? Você pode fazer uma terapia com Nakamura-san, acupuntura e mocha-terapia. Acupuntura e mocha-terapia significa você usar vocês usarem os dois elementos, né? Que é o yin e yang, para você equilibrar esses elementos para que você tenha uma vida melhor, né? Como a dor física
está lá à disposição de segunda a sábado. Os nossos telefones, mais uma vez, 5589-5375 ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628. E também amanhã, sábado, o Fábio estará conosco fazendo as consultas e ainda tem alguma vaga, tá? Nosso endereço é na Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Terminamos o nosso programa agradecendo a vocês pela audiência. Muito obrigado, um bom retorno para casa quem estiver na rua, um bom jantar para quem estiver fazendo jantar e até amanhã às 9 horas. Tchau, tchau.